Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Plano do Governo pode trazer tranquilidade aos mídia em Portugal? Luís Montenegro não quer nenhum tipo de intromissão do poder político na comunicação social, mas quer criar tranquilidade no setor. Eu diria, não levem a mal, termos uma comunicação social mais tranquila na forma como informa, na forma como transmite os acontecimentos e não tão ofegante. Para isso, o Governo apresentou esta terça-feira um plano de ação para a comunicação social. São 30 medidas para aplicar até 2027, estruturadas em 4 eixos: regulação do setor, serviço público concessionado, incentivos ao setor e combate à desinformação e literacia mediática. E representam um investimento de 55,2 milhões de euros. Sobre a RTP, Luís Montenegro confirmou que a estação pública eliminará gradualmente a publicidade ao longo dos próximos 3 anos, uma medida que custará à volta de 22 milhões de euros e que não será compensada com um aumento da contribuição audiovisual. Questionado sobre como irá compensar essa perda de receitas, o ministro Pedro Duarte diz que a perda poderá ser recompensada de várias maneiras, sem se comprometer com nenhuma. Entre as medidas estão também incentivos à contratação de jornalistas e à distribuição de publicações periódicas em todos os concelhos do país, incentivos ao consumo de informação, quer através do porte pago, quer de apoios às assinaturas digitais. Alunos do ensino superior terão acesso gratuito a uma assinatura digital e o resto da população terá desconto de 50% numa assinatura. Ainda durante a apresentação do plano, Luís Montenegro teceu algumas críticas ao desempenho de alguns jornalistas. E ver que a maior parte deles tem um auricular no qual lhes estão a soprar a pergunta que devem fazer, e outros, à minha frente, pegam no telefone e fazem a pergunta que já estava previamente feita. Os senhores jornalistas não estão a valorizar a sua própria profissão. Críticas que vários partidos da oposição classificaram de ataque ao jornalismo e à liberdade de imprensa. Numa altura em que o setor vive uma grave crise de sustentabilidade, poderão estas medidas trazer a tranquilidade desejada e mais qualidade ao jornalismo que se faz em Portugal? Neste P24 ouvimos Felisbela Lopes, professora universitária e investigadora da Universidade do Minho na área das ciências da comunicação. Bem-vindos ao P24, o dia começa aqui. Felisbela Lopes, obrigada por ter aceitado o convite para participar no P24. O Governo anunciou uma série de medidas de apoio à comunicação social, já muito pedidas pelo setor. Já vamos com mais detalhe às medidas, mas de uma forma geral, ficou satisfeita? Era isto que se pedia? Nesta primeira fase, este plano de ação de apoio aos média parece-me um bom plano, um plano que se traduz naquilo que é a sua intenção, no apoio público aos meios de comunicação social, em vários eixos de ação que me parece que são bem pertinentes para a atual situação do setor dos média. Em relação ao serviço público, Lusa e RTP, há mudanças significativas. O Governo quer que o Estado volte a controlar financeiramente a Lusa a 100%. E em relação à RTP, quer acabar com a publicidade comercial no espaço de 3 anos. O ministro Pedro Duarte não clarificou de que forma é que vai compensar esta receita perdida, que é cerca de 21 milhões de euros. Como é que viu esta opção do Governo? Poderá colocar em causa a sustentabilidade da RTP e até fazer com que perca relevância, como diz o presidente do Conselho de Administração da RTP? Esta medida da subtração das receitas comerciais na RTP é, na verdade, uma medida que poderá suscitar preocupação e foi aquela que no dia de hoje está a causar maior impacto, porque na verdade tem aqui reflexos diretos naquilo que é a atividade do operador público, numa altura em que se pensa para o serviço público de média uma mudança que tem sido sucessivamente anunciada e sucessivamente também adiada, mas o ministro Pedro Duarte, nas últimas semanas,
tem falado de uma revolução tranquila para o setor público, para o operador público, e tem apontado alguns caminhos, nomeadamente o caminho da transição digital, que era aquele que nós sublinhávamos como um caminho urgente naquilo que foi o livro branco que eu coordenei envolvendo o Serviço Público de Média. Ora, uma subtração de receitas pressupõe de facto aqui alguma subtração de investimento, e isso poderá suscitar alguma apreensão. É evidente que no dia de hoje se anunciou de uma forma genérica este plano de ação de apoio aos média. O Ministro também teve o cuidado de dizer que até ao final do ano estaria aqui delineado o contrato de concessão de serviço público, aí sim um documento que irá estabelecer de uma forma mais precisa aquilo que serão as linhas do Serviço Público da Média. Lá estará certamente o financiamento, e nesse financiamento, de facto, e a seguir aquilo que foi anunciado hoje, essa perda gradual da publicidade em antena. Mas era também importante, neste tempo, nós pensarmos numa forma de recompensar o operador público, até porque na conferência de imprensa o Ministro Pedro Duarte disse algo que corresponde àquilo que é a realidade e que refletirá o seu pensamento. Ele disse, estou a citar, que a RTP é insubstituível. E se a RTP é insubstituível, a RTP deve estar adaptada àquilo que é a realidade de hoje. Ou seja, nós devemos ter aqui algumas mudanças que já deveriam ter sido feitas, nomeadamente ao nível da organização interna da própria empresa, ao nível da atividade, ao nível daquilo que são os canais lineares e não lineares, e tudo isto deve ser pensado tendo em conta aquilo que também são os consumos atuais dos cidadãos. Portanto, o que significa de facto que a revolução a fazer-se no operador público é grande, e tem de ser feita de uma forma sistémica para que haja de facto um caminho que seja progressivo e que vá ao encontro daquilo que é o interesse público e que vá ao encontro daquilo que é o fim último de um operador público, que é direcionar-se para todos os cidadãos em diferentes momentos. Entretanto, houve partidos a reagir, como o PS e o LIVRE, que dizem que isto é apenas um caminho para depois privatizar a RTP. Parece-lhe que esta acusação faz sentido? É o caso? Eu não quero acreditar nisso, obviamente. Portanto, seria um caso muito isolado, este o nosso, se essa fosse a estratégia para matar o Serviço Público de Média. Portanto, não creio que isto corresponda ao pensamento deste ministro, do ministro Pedro Duarte. Agora, na verdade, isso não significa que nada seja feito para além daquilo que foi anunciado. Não, pelo contrário. Nós precisamos, neste caminho que tem de ser feito, nós precisamos, de facto, que ao nível político haja de facto aqui explicações adicionais e também medidas que ajudem de facto a RTP a fazer a tal transição digital de que o próprio ministro que tutela esta área disse que era vital para o Serviço Público de Média. A proposta do Governo inclui também incentivos diretos ao setor, nomeadamente incentivos à contratação de jornalistas. Como é que vê estas medidas? São úteis? Serão suficientes, tendo em conta o estado em que está o setor neste momento? Não são suficientes, mas são uma ajuda importante. Esta de valorizar o trabalho jornalístico é uma medida com uma centralidade e com uma pertinência de facto assinaláveis. Na verdade, e isto é facilmente perceptível por todos, nós temos redações com o número de jornalistas que não chega para aquilo que são as necessidades diárias do trabalho jornalístico, o que pressupõe que é pedido a um jornalista um número, às vezes, impossível de peças
diariamente, portanto, e todos nós sabemos que a pressa é inimiga da qualidade. Há também apoios indiretos, nomeadamente a oferta de assinaturas digitais a alunos do ensino superior e desconto de 50% para o resto da população, que era uma medida que até já a ouvi defender antes. Parece-lhe positivo que o Governo tenha seguido este caminho e, por outro lado, parece-lhe que está garantida a ausência de influência política, que é um dos grandes perigos deste género de medidas? Eu não sei se está garantida essa proteção, essa blindagem, porque ainda não houve tempo para nos explicarem como é que essa separação vai ser feita. Noutros países onde há esse apoio público, há de facto essa preocupação e há mecanismos que retiram o poder político dessa influência direta, exatamente para proteger quer os jornalistas, quer os próprios políticos. Devemos também dizer isto. Agora, relativamente àquilo que me perguntava das assinaturas, eu acho que isto é uma medida de facto importantíssima, porque num país com baixos índices de leitura, particularmente de jornais, a oferta de jornais, de assinaturas digitais e esta promoção de assinaturas digitais para um público que não os estudantes e estudantes do secundário parece-me uma medida muito pertinente para o tal incentivo à leitura. E depois também a medida tem este aspecto positivo, é que deixa a cada um de nós a escolha do jornal que queremos assinar, do jornal que queremos ler, dos conteúdos que queremos escolher, e isso é vital. Portanto, não é o jornal A, B ou C que tem aqui uma assinatura que tem um incentivo, mas é a nossa escolha que tem esse incentivo, e eu acho que esta diferença é muito importante e deve ser uma diferença que deve permanecer quando nós falamos de incentivos à leitura de conteúdos noticiosos. Como é que viu as declarações de Montenegro, que entretanto têm sido muito criticadas, sobre as perguntas superadas ao ouvido de jornalistas, insinuando que são alvo de pressão e que têm perguntas encomendadas? Eu interpreto essas declarações do Sr. Primeiro-Ministro como uma nota de rodapé em situações verdadeiramente excepcionais. É assim que eu prefiro ler aquilo que disse hoje o Sr. Primeiro-Ministro. Poderá ser esta uma situação isolada, que poderá ter aos seus olhos adquirido aqui uma visibilidade maior, mas eu insisto em olhar e em ouvir as suas declarações como uma nota de rodapé que corresponde a uma situação verdadeiramente excepcional. Parece-lhe que este pacote de medidas abre aqui um novo capítulo na comunicação social em Portugal? E quais são agora os passos necessários para que sejam postas em prática e tenham efetivamente resultados? O ministro Pedro Duarte falou num plano de ação que era pioneiro, integrado e estratégico. Mas o mais fácil foi o que foi feito, foi o anúncio deste desenho. Agora o difícil está por fazer, que é a concretização destas medidas. Portanto, este primeiro passo é muito positivo, é de louvar, é preciso reconhecer isto. Há muito que o setor reclamava este plano de ação de apoio aos média, mas agora é preciso fazer o resto, ou seja, tudo. É preciso concretizar medidas, é preciso fazer a avaliação destas medidas, corrigi-las, voltar a propor. Portanto, tudo isto, sem isto, nós não conseguimos dar outra vitalidade a um setor tão importante para as nossas democracias. Gostava de lembrar que eu não gosto muito desta designação do serviço público dos jornalistas. Eu prefiro falar da informação jornalística como um bem público. Portanto, como um bem que é necessário, que é vital para o exercício da cidadania, para uma vida em sociedade, para um espaço público de bem público, que é aquele que queremos para todos nós. Portanto, para que tudo isto seja possível, não basta este plano de ação. Para que tudo isto seja possível, são necessárias medidas, a concretização dessas medidas, a avaliação dessas medidas, a correção destas medidas. Portanto, o mais importante vem agora. Feliz Bela Lopes, muito obrigada. Obrigada.
Aos 40 anos, o eterno número 8 do Barcelona, Andrés Iniesta, anunciou o fim da carreira esta terça-feira. Durante 22 anos, Iniesta enganou os outros com a inteligência ao serviço da técnica e a técnica ao serviço da inteligência, e ambas ao serviço do futebol. Na altura da despedida, leia mais sobre a carreira do futebolista em público.pt. É tudo por hoje, o P24 regressa amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marcos Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.